Ezequiel, capítulo 22. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, você está pronto para julgar a cidade que está cheia de assassinos? Mostre a ela todas as coisas vergonhosas que tem feito. Conte a ela aquilo que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Você, cidade assassina, matou muitas pessoas do seu próprio povo e se tornou impura fazendo ídolos e os adorando. E por isso o tempo do seu castigo está cada vez mais perto. Você é culpada dessas mortes e se tornou impura por causa dos ídolos que fabricou. E por isso o seu dia está chegando, o seu tempo acabou. Foi por isso que deixei as outras nações caçoarem e zombarem de você. Países de perto e de longe caçoam de você por ter fama de cidade de desordeiros. Todas as autoridades de Israel confiam na sua própria força e cometem assassinatos. Na cidade ninguém honra o pai nem a mãe. Vocês maltratam os estrangeiros que moram no meio de vocês e exploram viúvas e órfãos. Vocês não respeitam os lugares sagrados, nem guardam sábado. Uns dizem mentiras a respeito dos outros, que por causa disso são mortos. Alguns comem sacrifícios oferecidos aos ídolos. Outros estão sempre satisfazendo as suas paixões. Outros têm relações sexuais com a mulher do seu próprio pai. Outros ainda obrigam mulheres que estão menstruadas a terem relações com eles. Cometem adultério e reduzem as suas noras e seduzem as suas noras ou as suas meia-irmãs. Alguns dos seus moradores matam por dinheiro. Outros emprestam dinheiro a juros e ficam ricos explorando seus próprios irmãos israelitas. Eles esqueceram de mim. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Vou acabar com as suas roubalheiras e com os seus crimes de morte. Vocês pensam que ainda terão alguma coragem ou força bastante para levantar a mão quando eu acabar de agir contra vocês? Eu, o Senhor, estou falando e mantendo a minha palavra. Espalharei o seu povo por todos os países e nações, e porei um fim em todas as suas más ações. Assim as outras nações olharão com nojo para você, e vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, os israelitas não têm valor para mim. Eles são como a mistura de cobre, estanho, ferro e chumbo que sobra depois que a prata é refinada na fornalha. Agora eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo que eles são tão inúteis como essa mistura. Reunirei todos em Jerusalém como se fossem minério de prata, cobre, ferro e chumbo e estanho, jogados numa fornalha de refinação. A minha ira e o meu furor os derreterão, assim como o fogo derrete o minério. Sim, eu os ajuntarei em Jerusalém, porei fogo debaixo deles e os derreterei com a minha ira. Eles se derreterão em Jerusalém. Assim como a prata é derretida na fornalha, e aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, derramei sobre eles a minha ira. O Senhor falou comigo de novo, ele disse: Homem mortal, diga aos israelitas que a terra deles é impura, e que eu os estou castigando por causa da minha ira. As suas autoridades são como leões rugidos em cima dos animais que mataram. Matam as pessoas, tiram as suas propriedades e as suas riquezas, e por causa dos seus crimes de morte, deixam viúvas muitas mulheres. Os sacerdotes desobedecem
a minha lei e não têm respeito por aquilo que é santo. Não fazem diferença entre o que é santo e o que não é. Não ensinam a diferença entre as coisas puras e as impuras. E não respeitam o sábado. Como resultado disso, o povo de Israel não me respeita. As autoridades são como lobos que despedaçam os animais que mataram para enriquecer. Os profetas escondem esses pecados como quem pinta de branco uma parede. Eles têm visões falsas e fazem falsas profecias. Afirmam que falam a palavra do Senhor Deus, mas eu, o Senhor, não falei com eles. Os ricos enganam e roubam. Eles maltratam os pobres e exploram estrangeiros. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendesse a terra a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Por isso, farei cair fogo da minha ira sobre eles e os destruirei como castigo pelo que eles têm feito. Eu, Senhor, falei. Ezequiel capítulo 23. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, era uma vez duas irmãs que moravam no Egito. Quando eram jovens, elas perderam a virgindade e se tornaram prostitutas. A mais velha se chamava Oolá, que representa Samaria, e a mais nova, Oholibá, que representa Jerusalém. Eu casei com as duas, e elas me deram filhos. Embora fosse minha, Oolá continuou a ser prostituta e estava louca pelos seus amantes da Assíria. Eles eram soldados de uniforme vermelhos, nobres e oficiais graduados, todos eles jovens, atraentes, oficiais da cavalaria. Oolá foi prostituta de todos os oficiais assírios, e a paixão dela a levou a se tornar impura, adorando os ídolos assírios. Ela continuou o que havia começado como prostituta, no Egito, onde tinha perdido a virgindade. Desde os seus tempos de mocinha, os homens dormiam com ela e a tratavam como prostituta. Por isso eu a entreguei aos seus amantes assírios, a quem ela tanto desejava. Eles a deixaram nua, prenderam seus filhos e filhas e depois a mataram com uma espada. E em toda parte as mulheres falavam a respeito do fim que ela teve. Apesar de ter visto isso, Oholibá se tornou uma prostituta ainda mais sem vergonha e imoral do que a irmã. Ela também se apaixonou pelos nobres e pelos oficiais assírios, soldados de uniformes vistosos, e pelos oficiais da cavalaria, todos eles jovens simpáticos. Vi que ela era totalmente imoral. Assim, a segunda irmã seguiu o mesmo caminho da primeira. Oholibá se afundou cada vez mais na imoralidade. Foi atraída pelas figuras esculpidas na parede e pintadas de vermelho vivo. Eram figuras de altos oficiais da Babilônia. Eles usavam cinturões e turbantes de luxo. Logo que viu as figuras desses oficiais, Oholibá apaixonou-se por eles e mandou que mensageiros fossem falar com eles na Babilônia. Os babilônios vieram para ter relações com Oholibá. Eles se aproveitaram dela e cometeram com ela tantas imoralidades que ela ficou com nojo deles. Oholibá ficou nua em público e todo mundo ficou sabendo que era prostituta. Eu fiquei revoltado contra ela, como havia ficado contra a sua irmã. Ela afundou cada vez mais na prostituição, fazendo como nos tempos de moça, quando era prostituta no Egito. Ela ficou apaixonada por homens sensuais, de membros grandes e tão fogosos no seu desejo como jumentos e cavalos. Assim, Oholibá, você quis
repetir a imoralidade dos seus tempos de moça do Egito, quando os homens apalpavam os seus seios e você perdeu a virgindade. Por essa razão, eu, o Senhor Deus, estou dizendo isso a você. Ó Olibá, você está enjoada desses amantes. Mas eu farei com que eles fiquem com raiva de você e os trarei para que a cerquem. Vou trazer todos os babilônios e todos os caldeus das cidades de Pecode, de Soá e de Coá, e todos os assírios. Todos eles são jovens oficiais nobres e simpáticos. Todos eles são graduados e altos oficiais da cavalaria. No norte, eles atacarão, trazendo um grande exército com carros de guerra e carretas de mantimentos, armados com escudos e capacetes. Eles cercarão você. Eu a entregarei a eles, e eles a julgarão pelas leis deles. Deixarei que eles a tratem com ódio, pois estou irado com você. Eles cortarão o seu nariz e as suas orelhas, e matarão seus filhos. Sim, eles tirarão de você os seus filhos e filhas, e os queimarão vivos. Eles arrancarão a sua roupa, e tirarão as suas joias. Eu acabarei com a sua imoralidade e com a prostituição que você tem praticado desde que estava no Egito. Nunca mais você olhará para nenhum ídolo, nem pensará mais no Egito. O que o Senhor Deus diz é isso: eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia e de quem você tem nojo. E porque eles a odeiam, tirarão tudo aquilo que você conseguiu com o seu trabalho, e a largarão completamente nua, como se fosse uma prostituta, por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. Esses castigos cairão sobre você. Você foi prostituta dos povos e ficou impura por causa dos ídolos deles. Você seguiu o exemplo da sua irmã, por isso castigarei você também, como castiguei a sua irmã. O Senhor Deus diz: você beberá o copo da sua irmã, que é largo e fundo. Todos vão caçoar e zombar de você. O copo está cheio. O copo da sua irmã Samaria, cheio de medo e desgraça, vai trazer para você embriaguez e dor. Você beberá até esvaziá-lo. Depois o quebrará e com os cacos rasgará os seus seios. Eu, Senhor Deus, falei. Agora, o que o Senhor Deus está dizendo é isso: você me esqueceu e me virou as costas. Portanto, sofrerá por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. O Senhor me disse: homem mortal, você está pronto para julgar Oolá e Oolibá? Então acuse-as das coisas vergonhosas que têm feito. Elas cometeram adultério e assassinato, cometeram adultério com ídolos e mataram filhos que geraram para mim. Elas ofereceram seus filhos para serem mortos em sacrifício aos ídolos, e isso ainda não foi tudo o que fizeram. Também profanaram o meu templo e quebraram o sábado, que eu havia mandado guardar. Mataram os meus filhos como sacrifícios aos ídolos, e naquele mesmo dia vieram ao meu templo e profanaram. Oolá e Oolibá enviaram mensageiros para convidar homens de longe, e eles vieram. Elas tomaram banho, pintaram os olhos e se enfeitaram com joias. Sentaram-se numa bela cama, com uma mesa bem posta diante delas. E sobre a mesa puseram o incenso e o azeite que eu lhes tinha dado. Então ouviu-se o barulho de uma multidão alegre, e entrou um grupo de homens do deserto. Colocaram pulseiras nos braços das mulheres e lindas coroas nas cabeças. E eu disse a mim mesmo que eles estavam usando como prostituta uma mulher gasta pelo adultério. Muitas vezes eles voltaram a estar com essas prostitutas
tornaram a se encontrar com Ola e Olibá, essas mulheres imorais. Os homens direitos vão condená-las por adultério e assassinato, porque elas adulteram e as suas mãos derramam sangue. O que o Senhor Deus diz é isso: tragam uma multidão para pôr medo nelas e roubar o que elas têm. Que a multidão jogue pedra nessas duas mulheres e a ataque com espadas. Mate os seus filhos e ponha fogo na sua casa. Acabarei com a imoralidade que há no país inteiro, como um aviso, para que nenhuma mulher cometa adultério como essas duas cometeram. Tanto a vocês, as duas irmãs, quando eu as castigarei pela sua imoralidade e pelo seu pecado de adorar ídolos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 24. No ano 9 do nosso cativeiro, no dia 10 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, escreva a data de hoje, porque esse é o dia em que o rei da Babilônia está começando o cerco de Jerusalém. Conte ao meu povo rebelde essa comparação que eu, o Senhor Deus, tenho para eles. Ponha a panela no fogo e encha com água. Coloque dentro os melhores pedaços de carne e a alcatra e o filé. Encha também a panela com os melhores pedaços de carne com osso. Pegue a carne do melhor carneiro e amontoe em lenha debaixo da panela. Deixe a água ferver, ferva os ossos e a carne. Agora, o que o Senhor Deus está dizendo é isso: ai da cidade dos assassinos, é como uma panela enferrujada que nunca foi lavada. Tira-se de dentro dela a carne, pedaço por pedaço, e não sobra nada. Havia crime de morte na cidade, mas o sangue não foi derramado no chão, onde o pó o poderia esconder. O sangue foi derramado sobre a rocha nua. Deixe o sangue ali, onde não pode ser escondido, onde com ódio está pedindo vingança. Por isso, o Senhor Deus está dizendo o seguinte: ai da cidade dos assassinos, eu mesmo empilharei lenha para a fogueira. Traga mais lenha, acenda o fogo, cozinhe a carne, deixe o caldo ferver até secar, que os ossos fiquem torrados. Agora deixe a panela vazia em cima da brasa até que fique vermelha. Assim o fogo acabará com a ferrugem e a panela deixará de ser impura. Trabalho perdido. Toda a ferrugem não vai desaparecer nas chamas. Jerusalém, seus atos imorais mancharam você. Eu tentei purificá-la, mas você continuou impura. Você não será pura de novo até que sinta toda a força da minha ira. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Chegou a minha hora de agir. Não esquecerei os seus pecados. Não terei nem dó nem piedade. Você será castigada pelo que tem feito. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, com um só golpe vou levar aquela que você mais ama. Não reclame, não chore, não derrame lágrimas, não deixe que ninguém ouça os seus gemidos. Não ande sem chapéu ou descalço como sinal de luto. Não cubra o rosto nem coma a comida que oferecem nos sepultamentos. De manhã eu estava falando com o povo e à noite a minha esposa faleceu. No dia seguinte fiz como o Senhor havia mandado. Então o povo perguntou: por que você está agindo assim? Aí eu disse: o Senhor falou comigo e me disse para dar a vocês, israelitas, essa mensagem. Vocês estão orgulhosos porque o templo é tão firme. Vocês gostam de olhar para ele e de visitá-lo, porém o Senhor Deus o tornará impuro. Os seus filhos e filhas que ficaram em Jerusalém serão mortos na guerra. Aí vocês vão fazer como eu fiz.
Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão a comida que oferecem nos sepultamentos. Vocês não andarão sem chapéu, nem descalço. Não vão pôr luto, não vão chorar. Por causa dos seus pecados, vocês se acabarão e ficarão gemendo juntos. Assim eu, Ezequiel, serei um sinal para vocês. Vocês farão tudo o que eu fiz. O Senhor diz que, quando isso acontecer, vocês ficarão sabendo que Ele é o Senhor Deus. O Senhor disse: Agora, homem mortal, vou tirar deles o templo que é firme, que era o orgulho e a alegria deles e que gostavam tanto de admirar e de visitar. E também vou tirar os seus filhos e as suas filhas. No dia em que eu fizer isso, alguém que escapar da destruição virá para contar o que aconteceu. Nesse dia você poderá falar outra vez e conversar com aquele que escapou. Nesse dia você será um sinal para os israelitas, e eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 25. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, agora fala contra o país de Amon. Diga que deem atenção a isso que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Vocês ficarão contentes quando virem o meu templo profanando, quando viram a terra de Israel arrasada e o povo de Judá ser levado para o cativeiro. Por isso vou deixar que as tribos do deserto oriental conquistem vocês. Esses povos montarão os seus acampamentos no país de vocês e ficarão morando ali. Eles comerão as frutas e beberão o leite que eram de vocês. Transformarei a cidade de Rabá num curral de camelos e toda a terra de Amon num curral de ovelhas. E assim vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O que o Senhor Deus está dizendo é isso: vocês, amonitas, bateram palmas e pularam de alegria. Vocês desprezaram a terra de Israel. Por isso eu os entregarei às outras nações, para que elas roubem o que vocês têm. Eu os destruirei completamente, de modo que não será mais uma nação, nem terão mais um país de vocês mesmos. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus disse: Moabe disse que Judá é como todas as outras nações, e por isso deixarei que as cidades que defendem a fronteira de Moabe sejam atacadas. Entre elas estarão a mais importante, Bet-Jesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Deixarei que as tribos do deserto oriental conquistem Moabe juntamente com Amon, e assim Moabe não será mais uma nação. Castigarei Moabe e os moabitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus disse: o povo de Edom foi cruel na vingança contra Judá, e essa vingança fez com que a culpa de Edom aumentasse muito. Agora anuncio que castigarei Edom e matarei ali todos os homens e animais. O povo será morto na batalha, e eu farei Edom virar um deserto, desde a cidade de Temã até Dedã. Por meio do meu povo de Israel, eu me vingarei de Edom. Ele fará Edom sentir a fúria da minha ira. Os edomitas saberão o que é sofrer a minha vingança. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor Deus disse: os filisteus foram cruéis na vingança contra os seus antigos inimigos e os destruíram com ódio. Agora eu estou anunciando que atacarei os filisteus e os queretitas e acabarei com eles. Destruirei todos aqueles que forem deixados vivos na plantação, na planície da Filisteia. Eu os castigarei duramente, e a minha vingança será completa. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 26.
No ano 11º do nosso cativeiro, no primeiro dia do mês, o Senhor falou comigo de novo. Ele disse: Homem mortal, o povo da cidade de Tiro está se alegrando por causa de uma coisa. Eles estão gritando: Jerusalém, a nossa rival no comércio, está arrasada. As suas portas se abriram para nós entrarmos e com a sua derrota nós vamos enriquecer. Agora o que eu, Senhor Deus, estou dizendo é isso. Cidade de Tiro, eu estou contra você. Vou trazer muitas nações para lutarem contra você. E elas virão como as ondas do mar. Elas destruirão as muralhas da sua cidade e derrubarão as suas torres. Aí eu varrerei o pó e deixarei a rocha nua. Os pescadores estenderão as redes para secarem em cima dela, ali no mar onde se encontra. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. As nações vão atacar e roubar Tiro, e com a sua espada vão matar aqueles que vivem nas cidades que estão perto em terra firme. Aí a cidade de Tiro ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus diz: Eu vou fazer da Babilônia o rei Nabucodonosor. Eu vou trazer da Babilônia o rei Nabucodonosor, o mais poderoso de todos os reis, para atacar Tiro. Ele virá do norte com um forte exército, com cavalos e carros de guerra, e com cavalaria. Aqueles que vivem perto, nas cidades que estão em frente, em terra firme, serão mortos na batalha. O inimigo cavará trincheiras, fará rampas de ataque e levará um muro de escudo contra você. Com máquinas de lançar pedras, eles derrubarão as suas muralhas e com barras de ferro derrubarão as suas torres. Os seus cavalos levantarão nuvens de pó que cobrirão vocês. Quando eles passarem pelo portão da cidade conquistada, o barulho dos cavalos deles puxando carretas e carros de guerra fará tremer as suas muralhas. Os cavaleiros deles invadirão as suas ruas, matando o seu povo à espada. As suas fortes colunas serão jogadas no chão. Seus inimigos roubarão suas riquezas e as suas mercadorias. Derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas. Eles jogarão no mar as pedras, a madeira e o entulho. Acabarei com as suas canções e farei parar a música nas suas liras. De você só deixarei uma rocha nua, onde os pescadores estenderão as redes para secarem. A cidade nunca mais será reconstruída. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor Deus diz isso à cidade de Tiro. Quando você for conquistada, o povo que vive no litoral ficará apavorado com os gritos daqueles que forem feridos de morte. Todos os reis das nações do litoral descerão dos seus tronos, tirarão os seus mantos e as suas roupas bordadas e, tremendo de medo, sentarão no chão. Quando virem o que aconteceu com vocês, eles terão tanto pavor que ficarão tremendo sem parar. Eles cantarão para você este cântico fúnebre. A cidade famosa está destruída, os seus navios foram varridos dos mares. O povo dessa cidade dominava os mares e metia medo em todos os que viviam no litoral. Agora, no dia em que a cidade caiu, as ilhas estão tremendo e os seus moradores estão apavorados com tanta destruição. O Senhor Deus diz: farei você virar uma cidade deserta, como as cidades arrasadas, onde não mora ninguém. Cobrirei você com as águas profundas do mar. Eu a jogarei no fundo dos mortos, onde você estará com a gente que morreu há muito tempo. E a abandonarei nesse mundo que fica debaixo da terra, nesse país de ruínas antigas. E você ficará junto com os mortos. Em você, Tiro, nunca mais morrerá ninguém.
e você não voltará a ocupar o seu lugar no mundo dos vivos. Farei de você um exemplo horrível. E esse será o seu fim. As pessoas vão procurá-la, mas ninguém a encontrará. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel capítulo 27. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, cante um cântico fúnebre para Tiro, aquela cidade que fica na beira do mar e faz comércio com todos os povos que vivem no litoral. Diga que o Senhor Deus está dizendo isso. Tiro, você se orgulhava de sua beleza perfeita. O mar é o seu lar. Os seus construtores a fizeram parecida com um belo navio. Na construção, usaram pinho do Monte Hebron e para o mastro usaram um cedro do Líbano. Pegaram carvalho de Baçã para fazer os remos. Fizeram os seus convéis de pinho e de Chipre e a enfeitaram com marfim. As suas velas eram de linho bordado do Egito, velas reconhecidas de longe. Os seus toldos eram feitos de tecido fino, de púrpura e da ilha de Chipre. Ó Tiro, os seus marinheiros eram os seus próprios homens experientes, e os seus remadores eram da cidade de Sidom e de Arvade. Os carpinteiros do navio eram homens bíblos, bem preparados. Marinheiros de todos os navios do mar faziam negócios nas suas lojas. Soldados da Pérsia, Líbia e Líbia serviam no seu exército. Eles penduravam os seus escudos e capacetes nas suas barracas. Eles conseguiram a glória para você. Soldados de Avade ficaram de guarda nas suas muralhas. Os homens de Gamade guardavam as suas torres. Eles penduravam os escudos nas suas paredes. Foram estes que fizeram com que você ficasse bonita. Você fazia negócios na Espanha e em troca das suas mercadorias você recebia prata, ferro, estanho e chumbo. Você fazia negócios na Grécia, Tubal e Meseque e trocava as suas mercadorias por escravos e objetos de bronze. Você trocava as suas mercadorias por cavalos comuns, por cavalos de guerra e por mulas de Bet-Togarma. A gente de Rhodes negociava com você em troca dos seus artigos. Moradores de muitas terras do litoral davam a você marfim, madeira e ébano. O povo da Síria comprava os seus muitos produtos e as suas mercadorias. Em troca das suas mercadorias, eles davam esmeralda, tecidos de púrpura, bordado linho fino, corais e rubis. Judá e Israel pagavam as suas mercadorias com trigo de Minite, mel, azeite e especiarias. Damasco negociava com você e em troca dos seus muitos produtos dava vinho de Elbon e lã de Saar. De Uzal traziam para você vinho, ferro trabalhado e especiarias que trocavam pelos seus artigos. Em troca dos seus produtos, o povo de Dedã oferecia mantas para cavalos. Os árabes e as autoridades de Quebá pagavam pelas suas mercadorias com carneirinhos, carneiros e bodes. Em troca das suas mercadorias, os negociantes de Rabá e Sabá davam as mais finas especiarias, pedras preciosas e ouro. As cidades de Arã, Canaã e Éden, os comerciantes de Sabá e a cidade de Azu e Quilmade, todos faziam negócios com você. Eles lhe vendiam roupas de luxo, tecidos de púrpura, bordado tapete de várias cores, e bordas e bordões bem trançados. As suas mercadorias eram levadas em grupo de grandes navios cargueiros. Tiro, você parecia um navio do mar, carregado com carga pesada. Quando os seus
remadores levaram você para o mar alto, o vento leste a fez afundar longe da terra. Toda a riqueza da sua mercadoria, todos os marinheiros da tripulação e os carpinteiros do navio e os seus comerciantes, cada soldado que estava no navio, todos se perderam no mar quando o navio afundou. Os gritos dos marinheiros que se afogavam foram muitos até na praia. Todos os navios estão agora abandonados e todos os marinheiros foram para a terra firme. Todos eles choram amargamente por você, jogando pó na cabeça e rolando nas cinzas, em sinal de tristeza. Por sua causa, eles rapam a cabeça e vestem roupa feita de pano grosseiro, chorando com o coração amargurado. Eles cantam para você esta triste canção. Quem pode se comparar contigo? Que agora está em silêncio no meio do mar? Quando as suas mercadorias eram carregadas através dos mares, você satisfazia a muitas nações com a riqueza dos seus bens. Você enriqueceu os reis da terra. Agora você está no fundo do mar, está afundada nas profundezas do oceano. Os seus bens e todos aqueles que trabalhavam para você se desapareceram junto com você no mar. Todos os moradores do litoral estão apavorados com o que lhe aconteceu. Até os reis estão apavorados, e o medo está escrito na cara deles. Você se acabou para sempre, e os comerciantes no mundo inteiro estão apavorados com medo que aconteça com eles o mesmo que aconteceu com você. Ezequiel capítulo 28. O Senhor me disse o seguinte: o imortal, diga ao rei da cidade de Tiro que eu, o Senhor, Deus, digo isto a ele. Cheio de orgulho, você diz que é um Deus. E diz que, como Deus, você está sentado num trono cercado pelos mares. Você quer ser um Deus? Porém é mortal e não divino. Você pensa que é mais sábio do que Daniel? Pensa que ninguém pode esconder de você nenhum segredo? A sua sabedoria e a sua inteligência o enriqueceram com tesouros de ouro e prata. Você tem bons negócios e continuou aumentando os lucros. E como você tem orgulho da sua riqueza? Pois agora eu, o Senhor Deus, digo isso. Você pensa que é sábio como um Deus? E por isso eu farei com que estrangeiros muito cruéis o ataquem. Eles destruirão todas as riquezas que você conseguiu com a sua inteligência e sabedoria. Eles o matarão e o mandarão para um túmulo de água. Quando eles chegarem para matá-lo, será que você ainda vai dizer que é um Deus? Quando enfrentar os seus assassinos, você será mortal e não divino? Não morrerá como um cachorro nas mãos de estrangeiros pagãos? Ou eu, o Senhor Deus, darei essa ordem. O Senhor falou comigo outra vez e disse: homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim do rei de Tiro vai ser. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isso. Você era um exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todos os tipos, rubins e diamantes, topázio, berílio, ônix, jaspe, zafiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor, com asas abertas. Você vivia no meu Monte Santo e andava pelo meio das pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado, comprando e vendendo,
e isso levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu joguei no chão, a fim de servir de aviso para outros reis. Você foi tão desonesto nas compras e vendas que os seus lugares de culto foram profanados. Por isso, pus fogo na cidade e a queimei completamente. Todos os que agora olham para você e estão vendo que você virou cinzas, você está acabado para sempre, e todas as nações que o conheceram estão apavoradas, com medo de que aconteça a mesma coisa com elas. O Senhor me disse: homem mortal, fale contra a cidade de Sidom. Diga ao povo dali que eu, Senhor Deus, digo o seguinte: Sidom, eu estou contra você por causa daquilo que vou fazer com você. Todos me louvarão. Quando eu castigar os seus moradores, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor e que sou o Santo. Eu lhe mandarei doenças e farei com que corra sangue nas suas ruas. Você será atacado de todos os lados, e todos os seus moradores serão mortos. Assim você ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor disse: os povos vizinhos que trataram Israel com desprezo nunca mais o ferirão, como se eles fossem espinhos e roseiras bravas, e eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus. O Senhor Deus disse: eu vou trazer de volta o povo de Israel e de todo o país por onde os espalhei, e todas as nações ficarão sabendo que eu sou o Santo. O povo de Israel viverá na sua própria terra, a terra que dei a Jacó, meu servo. Ali eles vão viver em segurança, vão construir casas e fazer plantações de uvas. Eu castigarei todos os seus vizinhos que o trataram com desprezo, e Israel ficará seguro. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Ezequiel capítulo 29. No 10º ano do nosso cativeiro, no dia 12 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, fale contra o rei do Egito. Diga-lhe como ele e toda a terra do Egito serão castigados. Diga que o Senhor Deus está dizendo isso ao rei do Egito: eu estou contra você, crocodilo monstruoso, deitado no rio. Você diz que o rio Nilo é seu, que você mesmo o fez, mas eu porei um gancho no seu focinho e farei com que os peixes do seu rio fiquem agarrados em você. Então eu o puxarei para fora do rio Nilo, com todos os peixes agarrados em você. Eu jogarei no deserto e todos aqueles peixes também. O seu corpo ficará largado no chão e não será sepultado. Eu o darei às aves e aos animais selvagens como alimento. Assim todo o povo do Egito ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor diz ao Egito: os israelitas se apoiaram em você, mas você foi um bastão fraco. Quando eles se apoiaram, você quebrou, machucou o ombro deles e fez com que torcessem as costas. Por isso eu, Senhor Deus, estou lhe dizendo que farei com que homens o ataquem com espadas, e eles matarão a sua gente e os seus animais. O Egito vai virar um deserto vazio. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você disse que o rio Nilo é seu e que você que o fez, e por isso eu estou contra você e contra o seu rio Nilo. Farei com que todo o Egito vire um deserto vazio, desde a cidade de Migdol no norte até a cidade de Assuã no sul.
e até a fronteira da Etiópia. Nenhuma pessoa ou animal passará pelas suas terras. Durante 40 anos, o Egito ficará sem moradores. Farei do Egito o país mais deserto do mundo. Durante 40 anos, as cidades do Egito ficarão arrasadas, mais arrasadas do que quaisquer outra cidade. Farei com que os egípcios se tornem refugiados. Fugirão para todos os países e viverão no meio de outro povo. O Senhor Deus diz: depois desses 40 anos, trarei os egípcios de volta das nações por onde os espalhei. Eu os deixarei viver no sul do Egito, a região de onde vieram. Ali eles serão um reino pequeno, o mais fraco de todos, e nunca mais dominarão outras nações. Eu os diminuirei tanto que não serão capazes de dominá-las. Israel nunca mais dependerá da ajuda deles. O que aconteceu com o Egito fará com que o povo de Israel lembre como estava errado em confiar nos egípcios. Então Israel ficará sabendo que eu sou o Senhor Deus. No ano 27º do nosso cativeiro, no primeiro dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, escute Nabucodonosor, rei da Babilônia. O rei da Babilônia atacou a cidade de Tiro. Ele obrigou os seus soldados a carregarem tanto peso que o cabelo deles caíram e os seus ombros ficaram esfolados. Mas nem o rei, nem o seu exército conseguiram nada como pagamento pelos seus esforços. Agora eu, o Senhor Deus, digo isso. Darei a terra do Egito ao rei Nabucodonosor. Ele vai pegar toda a riqueza do Egito e vai levá-la como pagamento para o seu exército. Eu darei a Nabucodonosor o Egito como pagamento pelos seus serviços, pois o seu exército está trabalhando para mim. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Quando isso acontecer, farei com que o povo de Israel fique forte. E a você, Ezequiel, vou dar liderança para falar com todos, para falar onde todos possam ouvi-lo. E assim eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 30. Novamente o Senhor falou comigo, ele disse: Homem mortal, profetize e anuncie o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Gritem o seguinte: dia de terror, o dia está perto, o dia em que o Senhor vai agir. Um dia de nuvens e de castigo para as nações. Haverá guerra no Egito e grande sofrimento na Etiópia. Muitos serão mortos no Egito. O país será roubado e arrasado. Essa guerra também matará os soldados contratados da Etiópia, Líbia, Lídia, Arábia e Cube, e até o meu próprio povo. O Senhor diz: desde Migdol, que fica no norte, até Azuã, que fica no sul, todos os que defendem o Egito serão mortos em batalha. O orgulhoso exército do egípcio será destruído. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. O país será mais deserto do mundo e as suas cidades serão completamente arrasadas. Quando eu incendiar o Egito, aqueles que o defendem estiverem mortos, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Quando aquele dia chegar, o Egito for destruído, mandarei mensageiros em navios para porem medo no povo descuidado da Etiópia, e esse povo ficará apavorado. E aquele dia está chegando. O Senhor Deus diz: usarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para acabar com a riqueza do Egito. Ele e o seu exército violento virão para arrasar o Egito. Eles atacarão com a espada e a terra dos egípcios ficará cheia de mortos. Secarei o rio Nilo, entregarei o Egito a homens maus. Estrangeiros arrasarão o país todo. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz: também destruirei os ídolos e os falsos deuses de Mênfis. Não ficará ninguém para governar o Egito. Espalharei o terror
no meio do povo. Farei com que o sul do Egito vire um deserto, e porei fogo na cidade de Suã, no norte. Castigarei Tebas, a capital. Derramarei a minha ira sobre a cidade de Pelúcio, a grande fortaleza do Egito, e acabarei com a riqueza de Tebas. Incendiarei o Egito. O Pelúcio se retorcerá de dor. As muralhas de Tebas serão derrubadas e a cidade será inundada. Os moços das cidades de Heliópolis e Budaste morrerão na guerra, e os outros moradores serão levados presos, quando eu quebrar o poder do Egito e acabar com a força de que tanto se gaba. A escuridão cairá sobre a cidade de Táfnis. Uma nuvem cobrirá o Egito, e os moradores de todas as suas cidades serão levados prisioneiros. Assim castigarei o Egito, e ali eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. No ano 11º do nosso cativeiro, no 7º dia do 1º mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, eu quebrei um dos braços do rei do Egito. Ninguém amarrou o braço dele, nem o pôs numa tipóia, a fim de que sarasse e ficasse forte, e assim ele pudesse usar de novo a espada. Agora eu, o Senhor Deus, digo isso. Eu estou contra o rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, tanto o bom como o que já está quebrado, e a espada cairá na mão dele. Espalharei os egípcios pelo mundo inteiro. Aí farei com que os braços do rei da Babilônia fiquem fortes, e porei a minha espada nas mãos dele. Por quem quebrarei os braços do rei do Egito. E assim ele gemerá e morrerá na frente do seu inimigo. Sim, farei com que o rei do Egito fique fraco, e darei a força ao rei da Babilônia. Quando eu lhe der a minha espada e ele apontar para o Egito, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Espalharei os egípcios pelo mundo. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 31. No ano 11º do nosso cativeiro, no dia 1º do 3º mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, diga o seguinte ao rei do Egito e a todo o seu povo: como você é poderoso, com o que posso compará-lo? Você é como um cedro do Líbano, com galhos lindos, cheios de folhas, uma árvore tão alta que chega até as nuvens. Havia água para fazê-lo crescer e rios debaixo da terra para alimentá-lo. Regaram o lugar onde a árvore estava crescendo e fizeram com que ribeirões regassem todas as árvores da floresta. Por ter sido bem regado, o cedro cresceu mais do que as outras árvores, e os seus galhos ficaram grossos e compridos. Aves de todo tipo faziam ninho nos seus galhos. Embaixo dele, os animais ferozes davam cria, e na sua sombra as nações do mundo descansavam. Como era linda aquela árvore, tão alta e com galhos tão compridos. As suas raízes chegavam até as correntezas profundas. Nenhum cedro no jardim de Deus podia comparar-se com ela. Nenhum cipestre teve galhos assim, e nenhuma figueira brava teve ramos iguais aos dela. Nenhuma árvore no jardim de Deus foi tão linda como aquela. Eu a fiz linda assim, e cheia de muitos galhos. No Éden, o jardim de Deus, todas as árvores a invejavam. Agora eu, Senhor Deus, direi a vocês o que vai acontecer. A árvore cresceu tanto
que chegou até as nuvens, mas conforme crescia, também aumentava o seu orgulho. Por isso rejeitei a árvore e vou deixar que um rei estrangeiro a conquiste. Ele dará a ela o tratamento que a sua maldade merece. Estrangeiros cruéis a derrubarão e a abandonarão. Os seus galhos e ramos quebrados cairão em todos os vales e em todas as montanhas do país. Todas as nações que viveram embaixo da sua sombra irão embora. Os pássaros pousarão na árvore caída e os animais ferozes andarão por cima dos seus galhos. E assim, daqui em diante, nenhuma árvore por mais bem regada que seja, crescerá tanto que os seus galhos cheguem até as nuvens. Todas elas serão condenadas a morrer como seres humanos mortais e a se juntarem com aqueles que descem para o mundo dos mortos. O Senhor Deus diz o seguinte: no dia em que a árvore descer ao mundo dos mortos, farei com que as águas que estão debaixo da terra a cubram como sinal de tristeza. Farei com que os rios passem e não deixarei que os muitos ribeirões corram. A árvore morreu, e por isso trarei escuridão sobre os montes Líbanos e farei com que sequem todas as árvores da floresta. Quando eu a lançar no mundo dos mortos, o barulho da sua queda abalará as nações. Todas as árvores do Éden e todas as árvores do Líbano, as mais belas e mais bem regadas é que já estão no mundo lá de baixo, vão ficar contentes com a queda. Elas irão com ela ao mundo dos mortos, para se juntar com aquelas que já haviam caído. E todos os que viviam na sua sombra serão espalhados entre as nações. A árvore é o rei do Egito e todo seu povo. Nem mesmo as árvores do Éden eram tão altas e viçosas, mas agora as árvores do Éden, como as árvores do Éden, ela descerá ao mundo dos mortos e se juntará aos que foram circuncidados e aos que foram mortos na guerra. Eu, Senhor Deus, falei. Ezequiel, capítulo 32. No ano 12º no nosso cativeiro, no dia 1º do 12º mês, o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, cante um cântico fúnebre a respeito do rei do Egito. Diga-lhe isso: você age como um leão no meio das nações, mas parece mais como um crocodilo nadando e agitando a água do rio. Com as suas patas você turva a água e suja os rios. Quando muitos povos se ajuntarem, eu, o Senhor Deus, o pegarei na minha rede e deixarei que eles puxem a rede para a praia. Eu o deixarei em lugar seco. Eu o jogarei na terra e trarei todos os pássaros e animais do mundo para que comam a sua carne. Cobrirei montanhas e vales com o seu cadáver podre. Ensoparei a terra com o seu sangue, e ele cobrirá as montanhas e encherá os rios. Quando eu destruir você, cobrirei o céu e apagarei as estrelas. Esconderei o sol atrás das nuvens, e a lua não brilhará mais. Apagarei todas as luzes do céu e lançarei o seu país na escuridão. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Você será destruído, e eu espalharei essa notícia em países de que você nunca ouviu falar. Aí muitas nações vão ficar em confusão,
e espantadas com o que eu vou fazer com você. Quando eu agitar a minha espada, os seus reis ficarão apavorados. No dia em que você cair, todos eles tremerão de medo de perder a vida. O Senhor Deus continua a dizer ao rei do Egito: você enfrentará a espada do rei da Babilônia. Deixarei que os soldados de nações cruéis peguem a espada e matem milhares de egípcios. Eles arrasarão tudo aquilo que você tem orgulho e matarão seu povo. Destruirei o seu gado em todos os bebedouros e não haverá mais gente nem gado para sujar a água. Deixarei que as suas águas assentem e fiquem claras e farei com que os seus rios corram calmamente. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Quando eu fizer o Egito virar um deserto abandonado e destruir todos os que vivem ali, as outras nações ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Esse é o cântico fúnebre que as mulheres das outras nações vão cantar para chorar pelo Egito e por todo o seu povo. Eu, Senhor, falei. No ano 12º do nosso cativeiro, no dia 15 do primeiro mês, o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, chore pela multidão de gente do Egito, faz com que eles desçam ao mundo dos mortos, junto com as outras nações poderosas. Diga o seguinte: será que vocês são mais bonitos do que os outros? Por que vocês vão descer e se deitar na sepultura dos maus? Os egípcios cairão junto com aqueles que são mortos em batalha. Uma espada está preparada para matar toda a gente do Egito. Os heróis mais valentes e os que lutaram pelo Egito recebem os egípcios quando eles entram no mundo dos mortos. Eles gritam: esses que não foram circuncidados morrerão na batalha, descerão até aqui e aqui estão deitados. A Assíria está ali, e em volta dela estão os túmulos dos seus soldados. Eles foram mortos em combate. E os túmulos deles estão nas profundezas do mundo dos mortos. Todos os seus soldados cairão em combate, e os túmulos deles estão em volta do túmulo da Assíria. Mas antes eles haviam feito tremer de medo os que estão vivos. O país de Elão está ali, e em volta estão os túmulos dos seus soldados. Todos eles foram mortos em combate, e sem terem sido circuncidados, desceram ao mundo dos mortos. Quando estavam vivos, eles espalhavam o terror, mas agora estão mortos e cobertos de vergonha. Elão está deitado no meio dos que foram mortos em combate, e os túmulos dos seus soldados estão em volta dele. Nenhum deles foi circuncidado, todos eles foram mortos em combate. Quando estavam vivos, eles espalhavam o terror, mas agora estão mortos e cobertos de vergonha, fazendo companhia aos que foram mortos em combate. O país de Meseque e Tubal estão ali, e em volta estão os túmulos dos seus soldados. Nenhum deles foi circuncidado. Todos eles foram mortos em combate, mas antes eles haviam causado terror na terra dos que estão vivos. Eles não foram sepultados com homenagens, com os heróis dos tempos antigos, que desceram ao mundo dos mortos com as suas armas. As suas espadas foram colocadas debaixo das cabeças e os escudos em cima do corpo. Esses heróis tiveram poder para causar terror na terra dos que estão vivos. Será assim que os egípcios estarão esmagados no meio dos que não foram circuncidados e que morreram em combate. O país de Edom está ali, com os seus reis e autoridades. Eles foram soldados
corajosos, mas agora estão deitados no mundo dos mortos, junto com os que não foram circuncidados e que morreram em combate. Todos os príncipes do norte e os moradores de Sidom estão no mundo dos mortos. Eles morreram sem terem sido circuncidados. O seu poder espalha o terror, mas agora eles descem sem honra junto com os que foram mortos em combate e que estão deitados ali. Eles tomam parte na desgraça daqueles que desceram ao mundo dos mortos. O rei do Egito os verá e ficará consolado com a morte de todo o seu exército destruído em combate, diz o Senhor Deus. Eu fiz com que o rei do Egito deixasse os vivos apavorados, mas ele e o seu exército serão mortos e ficarão deitados junto com todos os não circuncidados que foram mortos em combate. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel capítulo 33. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, diga ao seu povo o que aconteceu quando eu faço vir a guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. Se tivesse se importado, poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que o mude do seu modo de agir e salve a sua vida, e ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são peso para nós, estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, parem de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Agora, homem mortal, diga aos israelitas que, quando um homem correto pecar, o bem que ele fez não o salvará. Se um homem mau parar de fazer o mal, ele não será castigado. E se um homem correto começar a pecar, ele não continuará vivendo. Se eu prometer dar a vida a um homem correto, e se ele começar a pecar, porque pensa que a sua bondade passada o salvará, aí eu não lembrarei de nenhuma das boas ações que praticou. Ele morrerá por causa dos seus pecados. Se eu avisar um homem mau, dizendo que vai morrer, e ele parar de pecar e fizer o que é bom e correto, por exemplo, se devolver o objeto que lhe deram como garantia de pagamento de uma dívida, ou se devolver o que roubou, se ele parar de pecar e seguir as leis que dão vida, ele não morrerá, mas viverá. Eu perdoarei os pecados que cometeu. Ele viverá porque fez o que é bom e correto. No entanto, o seu povo diz que o que eu, o Senhor, faço não está certo. São eles que não estão certos. Quando um homem correto para de fazer o bem e começa a fazer o mal, ele morrerá por causa disso. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é bom e correto, ele salvou a sua vida. Mas você, povo de Israel, diz o que eu faço não está certo. Eu os julgarei por aquilo que fazem.
No ano 12º do nosso cativeiro, no dia 5 do 12º mês, um homem que havia escapado de Jerusalém veio e me contou que a cidade tinha sido tomada. Na noite antes da chegada dele, eu tinha sentido a presença poderosa de Deus, o Senhor. E na manhã seguinte, quando o homem chegou, o Senhor me deu de novo a fala. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, os moradores das cidades arrasadas na terra de Israel estão dizendo o seguinte: Abraão era um homem só, e toda essa terra foi dada a ele. Nós somos muitos, e por isso agora a terra é nossa. Diga a essa gente que eu, Senhor Deus, estou dizendo: vocês comem carne com sangue, adoram ídolos e cometem crimes de morte. Por que é que estão pensando que a terra é de vocês? Vocês confiam nas suas espadas? O seu modo de agir é nojento. Todos cometem adultério. Por que estão pensando que a terra é de vocês? Diga a essa gente que eu, o Senhor Deus, estou avisando. Juro que os moradores das cidades arrasadas serão mortos. Os que vivem no campo serão comidos por animais selvagens. Os que estão escondidos nas montanhas e cavernas ficarão doentes e morrerão. Farei com que o país vire um deserto abandonado. O poder de que se orgulhavam acabará. As montanhas de Israel ficarão tão desertas que ninguém passará por elas. Quando eu castigar o povo pelos seus pecados e fizer com que o país vire um deserto, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor disse: homem mortal, quando os seus irmãos israelitas conversam perto das muralhas da cidade ou na porta das suas casas, eles falam de você. Eles dizem: vamos saber o que o Senhor tem para nos dizer. Assim o meu povo se ajunta em grandes números para ouvir o que você tem para dizer, mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, eles dizem, mas o que querem ganhar é dinheiro. Para eles você não passa de um cantor de canções de amor ou tocador de harpa. Eles ouvem o que você diz, porém não fazem nada daquilo que você manda. Porém, quando acontecer tudo o que você diz, e vai acontecer mesmo, aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles. Ezequiel capítulo 34. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel. Profetize contra elas e diga que eu, o Senhor, Deus, estou em Israel. Mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã para fazer roupas e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Vocês não tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativos nas machucadas, não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade, e por não terem pastor, elas se espalharam. Animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas. Estão espalhadas por toda a parte. Ninguém busca essas ovelhas. Ninguém procura encontrá-las. Pois bem, pastores, escutem o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Juro pela minha vida que é melhor vocês me escutarem. Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes.
Os meus pastores não foram procurá-las. Eles estavam cuidando de si mesmos e não das ovelhas. Por isso, vocês, pastores, prestem atenção. Eu, o Senhor Deus, declaro que estou contra vocês. Tirarei de vocês as minhas ovelhas e não deixarei que vocês sejam seus pastores, e não deixarei que continuem a ser pastores que só cuidam dos seus próprios interesses. Livrarei as minhas ovelhas do poder de vocês, para que vocês não possam devorá-las. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas. Naquele dia de escuridão e desgraça, eu as tirarei de países estrangeiros e as ajuntarei e as trarei de volta à sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel e ali as alimentarei, perto dos ribeirões e em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes de terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram. Farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes, mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque eu sou um pastor que faz o que é certo. Eu, Senhor Deus, digo o seguinte a vocês, o meu rebanho. Eu vou julgar cada um de vocês, vou separar os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Será que vocês não ficarão satisfeitos com o melhor pasto? Por que precisam pisar o resto do capim? Vocês bebem a água limpa e sujam com os pés a água que não bebem. As minhas outras ovelhas têm de comer o capim que vocês pisaram e a água que vocês sujaram. Por isso, agora eu, o Senhor Deus, digo que vou decidir a questão que há entre vocês, ovelhas gordas e as ovelhas magras. Vocês empurram as doentes para o lado e com chifradas as põem para fora do rebanho. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separarei as boas das más. Eu darei às minhas ovelhas um rei que será como o meu servo Davi, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Eu, Senhor, serei o Deus delas, e um rei como o meu servo Davi será o seu governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Farei uma aliança com elas para garantir que tenham segurança. Acabarei com todos os animais ferozes que há na terra de Israel, e assim as minhas ovelhas poderão viver em segurança nos campos e dormir no mato. Eu abençoarei as ovelhas e deixarei que vivam em volta do meu monte santo. Quando precisarem, eu as abençoarei com muita chuva. As árvores darão frutas e os campos produzirão colheitas. E todos viverão em segurança na sua própria terra. Quando eu livrar o meu povo daqueles que o escravizaram e quebrar as suas correntes, aí todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Os pagãos não roubarão o que eles têm, e os animais ferozes não vão matá-los nem comê-los. Eles viverão em segurança e ninguém mais fará com que fiquem com medo. Eu lhes darei terras boas e acabarei com a fome que há na terra de Israel.
As outras nações não zombarão mais deles. Todos ficarão sabendo que eu protejo Israel e que Israel é o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas que eu alimento. Vocês são seres humanos e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 35. O Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, fale contra o país de Edom. Diga ao povo que eu, Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: montanhas de Edom, eu estou contra vocês. Farei de vocês, Edom, um deserto sem moradores, e deixarei a sua terra e as suas cidades arrasadas e em ruínas. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você sempre tem sido inimigo de Israel. No tempo da desgraça, os israelitas, no tempo do seu castigo final por causa dos seus pecados, você deixou que eles fossem mortos. Por isso, eu, Senhor Deus, juro pela minha vida que o seu fim é a morte e que você não poderá escapar. Você é culpado de crime de morte e a morte o perseguirá. Farei com que a região montanhosa de Edom vire um deserto e matarei todos os que passarem por ali. Cobrirei as montanhas e os morros de cadáveres, os corpos do que forem mortos. Em combates encherão os vales e os ribeirões. Farei de você um deserto para sempre, e nunca mais ninguém viverá nas suas cidades. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você disse que a nação de Judá, a nação de Israel e as terras delas são suas e que você vai tomar posse delas, mesmo que eu, o Senhor, esteja ali. Por isso, eu, o Senhor Deus, juro pela minha vida que o tratarei com a mesma ira, em vez de ódio, com que você tratou o meu povo. Eles ficarão sabendo que eu o estou castigando pelo que você fez com eles. E você ficará sabendo que eu, o Senhor, ouvi você dizer com desprezo que as montanhas de Israel estavam arrasadas e que você ia devorá-las. Muitas vezes eu ouvi falar contra mim com desprezo. O Senhor Deus diz: eu o arrasarei de tal forma que o mundo inteiro se alegrará com a sua queda. Do mesmo modo que você se alegrou quando a minha propriedade particular, a terra de Israel, virou um deserto, todas as regiões montanhosas de Edom se tornarão um deserto. Aí todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 36. O Senhor disse: Homem mortal, fale com as montanhas de Israel e diga-lhes que escutem a mensagem que eu, o Senhor Deus, tenho para elas. Os inimigos de Israel zombaram de vocês e disseram: aquelas velhas montanhas são nossas. Agora profetize e anuncie aquilo que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Quando as nações vizinhas tomaram as montanhas de Israel e roubaram o que havia nelas, todos zombaram dos israelitas. Por isso, agora vocês, montanhas de Israel, ouçam o que eu, Senhor, estou dizendo. Às montanhas e aos morros, aos ribeirões e aos vales, aos lugares arrasados e às cidades desertas que todas as nações vizinhas roubaram e que zombaram. Eu, Senhor Deus, no calor da minha ira, falei contra essas nações vizinhas, e especialmente contra Edom, com alegria e com desprezo. Elas tomaram a minha terra e ficaram com os seus pastos. Por isso, homem mortal, profetiza a respeito da terra de Israel. Diga às montanhas, morros, ribeirões e vales o que eu, Senhor Deus, estou dizendo, com ira e ciúmes por causa da maneira como as nações zombaram deles. Eu, Senhor Deus, juro que as nações vizinhas de Israel cairão na desgraça. Porém, nas montanhas de Israel as árvores de novo terão folhas e produzirão frutas para vocês, meu povo de Israel. Logo vocês voltarão para a sua pátria. Eu estou do lado de vocês e garantirei que a sua terra será arrasada
de novo para que nela sejam feitas plantações. Farei aumentar a população. Vocês viverão nas cidades e construirão de novo tudo o que estava arrasado. Farei com que haja muita gente e muito gado. Entre vocês haverá mais gente do que nunca, e vocês terão muitos filhos. Deixarei que vivam ali como antes e farei com que fiquem mais ricos do que nunca. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Farei com que vocês, meu povo de Israel, vivam de novo na terra. Ela será a terra de vocês e nunca mais deixará que os seus filhos morram de fome. Eu, Senhor Deus, afirmo que, de fato, o povo chama a terra de Israel de comedora de gente e diz que ela rouba do país os seus filhos. Mas de agora em diante, ela não será mais comedora de gente que rouba vocês e de vocês os seus filhos. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. A terra não precisará mais de ouvir as nações zombarem, nem fazerem pouco caso dela. A terra não roubará mais do país os seus filhos. Eu, Senhor Deus, estou falando. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, quando os israelitas viviam na sua terra, eles a tornaram impura por causa da sua maneira de viver e de agir. O comportamento deles era tão impuro como a menstruação de uma mulher. Eu os fiz sentir a força da minha ira. Por causa dos crimes de morte que haviam cometido na terra e por causa dos ídolos com que eles a tornaram impura. Eu os condenei pela sua maneira de viver e de agir e os espalhei por nações estrangeiras, mas em todos os lugares onde eles foram, só envergonharam o meu santo nome, pois as pessoas diziam: esse povo é de Deus, o Senhor. Mas eles tiveram de sair da terra que Ele mesmo lhe deu. Aí eu me preocupei com o meu santo nome, porque os israelitas o profanaram em todos os lugares onde foram. Por isso, dê aos israelitas essa mensagem que eu, Senhor Deus, tenho para eles. O que eu vou fazer não é por amor de vocês, israelitas, mas por amor do meu santo nome, que vocês profanaram em todas as nações para onde foram. Quando eu mostrar às nações a santidade do meu grande nome, o nome que vocês profanaram no meio deles, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor, sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Usarei vocês para mostrar às nações que eu sou santo. Eu os tirarei de todas as nações e países e os trarei de volta para a sua própria terra. Borrifarei água limpa sobre vocês e purificarei de todos os seus ídolos e de todas as outras coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as coisas que tornam impura. Darei ordem para que haja bastante trigo e assim não haverá mais tempos de fome no meio de vocês. Aumentarei a produção de frutas e das plantações de cereais, de modo que não haverá mais época de fome que façam vocês passarem vergonha no meio das outras nações. Vocês lembrarão da sua má conduta e das maldades que cometeram e ficarão aborrecidos com vocês mesmos por causa dos seus pecados e maldades. Povo de Israel, quero que saibam que eu não estou fazendo tudo isso por amor de vocês.
quero que vocês sintam como é vergonhoso e desonroso aquilo que estão fazendo. Eu, Senhor Deus, estou falando. O Senhor Deus diz: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, deixarei que construam de novo as suas cidades arrasadas e vivam nelas. Todos os que passavam pelas lavouras de vocês viam que estavam abandonadas e que o capim havia crescido, mas eu deixarei que vocês façam plantações de novo. Todos dirão isso a respeito dessa terra. Ela era um deserto, mas agora ficou igual ao jardim do Éden. Falarão também a respeito das cidades que foram roubadas, destruídas e arrasadas, e que naquele tempo estarão cercadas por muralhas e habitadas. Então as nações vizinhas que sobrarem ficarão sabendo que eu, o Senhor, construí de novo as cidades destruídas e fiz novas plantações nas terras abandonadas. Eu, o Senhor, disse que ia fazer isso e farei. O Senhor Deus diz: mais uma vez deixarei que os israelitas peçam a minha ajuda, deixarei que cresçam em números como se fossem um rebanho de ovelhas. As cidades que agora estão arrasadas ficarão tão cheias de gente como Jerusalém ficava cheia de ovelhas, que eram oferecidas em sacrifício num dia de festa. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor.